Olá, irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu me chamo James e esse é o canal James da Silva Oficial. Seja muito bem-vindo ao meu canal, que Deus te abençoe. Já sou grato a Deus pela tua vinda, pela tua visita até aqui, se você é a primeira vez. E você que já é inscrito no canal, que Deus te abençoe também. Os que são novos por aqui, eu já quero convidar você a estar apertando aqui no botão se inscreva, inscreva-se. Você vai estar se inscrevendo, tá aí ativando esse sininho aí, que é para você receber notificações quando eu postar novos vídeos aqui. E também te peço para você dar uma conferida aí nos meus conteúdos, nos meus vídeos que eu tenho postado aí anteriormente. Eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida nesse momento, e eu quero estar trazendo ela para a tua edificação espiritual, para a tua edificação espiritual, porque não tem nada melhor na vida de um crente, desculpa, do que a edificação espiritual, ter o seu espírito edificado na palavra de Deus, não é verdade? Irmão, você já parou para pensar ou na tua vida ou na vida de outras pessoas, você olhar para a vida de uma pessoa crente em Deus, um homem ou uma mulher que serve a Deus com força, com dedicação, e você vê essa pessoa passando por lutas, por provas, por dificuldades, lutas tremendas, e você ficar olhando como aquela pessoa suporta tais provas, como aquela pessoa suporta tais lutas, sem murmurar, sem desviar dos caminhos do Senhor, sem blasfemar as palavras das coisas de Deus ou do próprio Deus. E eu vou te explicar aqui, através dessa mensagem, nesse momento, nesse vídeo, por que isso acontece na vida dessas pessoas. Jesus diz no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 24, está escrito: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, ao homem louco, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Você está entendendo aqui o segredo na palavra de Deus, na palavra de Jesus? O porquê que pessoas passam por lutas, provas, dificuldades e não desiste, não desvia, não cai? Você está entendendo o segredo? Porque está com a sua casa edificada na rocha. Está escrito na palavra que nós somos casas espirituais, que nós somos templos e moradas do Espírito Santo de Deus. Nós somos uma casa, e essa casa, ela tem que estar edificada sobre a rocha. Agora eu te pergunto, a tua casa está edificada sobre a rocha ou sobre a areia? Aonde está edificada a tua casa? Você está entendendo? Irmão, eu não sei qual a tua luta, eu não sei o que te passa na tua vida nesse exato momento, como está a tua vida espiritual, como está a tua vida sentimental, a tua vida conjugal, como está o teu psicológico, como está a tua vida financeira. Mas eu quero, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te dizer que você só ainda não desistiu, que você só ainda não desviou, que você só ainda não abandonou a Cristo, porque tu estás edificado sobre a rocha, firmado sobre a rocha. Irmão James, mas o que é essa rocha? Qual é essa rocha? A rocha é Jesus de Nazaré.
é o nosso Jesus. E é Ele que está falando aqui nessa palavra. Aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmãos, vamos ouvir, ouça a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, porque no momento que você ouvir a palavra de Deus, que você começar a praticar a palavra de Deus, não tem vento, não tem tempestade, não tem rios, não tem tribulação que te derrube. No momento que você começar a ouvir a palavra de Deus e as cumprir e as colocar em prática, pode vir rios, pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir as provas que vier, mas tu estás firmado na palavra. Porque está escrito aqui, aquele que ouve as palavras de Deus, de Jesus e as pratica, ele assemelha ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, deram com grande impeto naquela casa, mas não caiu, porque está edificada sobre a rocha. Se tu estás ouvindo as palavras de Deus e está praticando, pode vir rio, pode vir chuva, pode vir o que for, mas tu és forte, porque tu estás edificado em Jesus, que é a rocha. Tu estás edificado na rocha, na pedra de esquina, que os construtores rejeitaram, mas aquele que está firmado em Jesus não cai. Mas agora o homem tolo, o homem sensato, porque Jesus diz, e Jesus diz aqui, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, a um louco, a um tolo, que edificou a sua casa sobre a areia, a qual desceu as chuvas, sopraram os ventos, correram os rios, deram com grande impeto naquela casa e caiu, sendo grande a sua ruína. Entenderam, irmãos? Combateram contra aquela casa e caiu, e foi grande a sua ruína. Isso é o que acontece com quem ouve as palavras de Deus e não as pratica. Você já parou para pensar, irmão, porque que tem pessoas que elas aceitam a fé, fervorosas, estão ali firmes, você vê que a pessoa aceita a fé, está ali entusiasmada, aí vem a primeira prova, ela desvia, porque não está firmada na palavra, ouve a palavra e não as pratica. E eu quero dizer para você, irmão, eu não sei qual é o teu ministério, se o teu ministério é o ministério de louvor, se o teu ministério é o ministério da palavra, se o teu ministério é o apostolado, é a profecia, ou é evangelista, seja lá o que for. Eu quero te dizer que não é louvor e seguir o crente na presença de Deus. Não é você ser um líder de departamento que segura você na presença de Deus. O que te segura na presença de Deus é você ouvir a palavra de Jesus e colocar em prática. Isso te segura na presença de Deus. Por que tem pessoas que aceitam a fé e daqui a pouco vem a prova, a primeira prova ela desvia. Eu desviar, vou afastar, porque quando eu não era crente eu não tinha essas provas, eu não tinha essas lutas. Quando eu não era crente eu vivia melhor, porque é uma pessoa que não está com a casa edificada sobre a rocha, meu irmão. Mas quem está com a casa edificada sobre a rocha, pode vir o que for. Se eu for falar para você as provas que já vieram sobre a minha vida, e também você pode já ter passado por provas piores do que as minhas. Mas nós temos lutas, temos provas, mas não abandonamos a Cristo, porque a nossa casa não está edificada na areia, não está edificada na rocha. Aí tem pessoas que estão com a casa edificada na areia, a primeira prova que vem, o primeiro vento, a primeira chuva, a primeira tempestade que vem, ele desvia, porque está ouvindo as palavras de Deus e não está praticando. Tiago diz no capítulo 1, versículo 22, salvo engano, que aqueles que ouvem as palavras de Deus e não cumprem, ele assemelha ao homem que olha a sua face no espelho, olha o seu semblante como é, e ele sai, e daqui a pouco ele já não lembra mais como era o seu rosto. Esses são aqueles que ouvem as palavras de Deus e não as cumprem. Então, meu irmão, edifique a tua casa na rocha. Você que está indo para a igreja, ouça a palavra de Deus, guarda no teu coração, porque tem uma palavra de Deus na parábola do semeador, a palavra de Jesus, no capítulo 13, versículo 19. Jesus diz assim: aqueles que ouvem a palavra do reino e não as compreendem, vem o Satanás, o maligno, e arrebata o que foi semeado. Então guarde a palavra de Deus,
Que Deus te abençoe, edifique a tua casa sobre a rocha. E eu já vou pedir mais uma vez, se inscreva nesse canal, compartilhe, comente, em nome de Jesus, e acompanhe os conteúdos aí para a glória de Deus. Amém?